Fala galera, nessa entrevista de hoje eu vou conversar com um grande amigo, Salvio Risato. O Salvio, que é formado em Administração e Psicologia, é professor na Faculdade de Administração aqui na Universidade do Amazonas. Eu estou aqui na sala de aula com um grande professor. O Salvio também é facilitador no Empretec, no Sebrae, aqui do Amazonas. E também, recentemente, ele publicou um livro chamado Personalidade Empreendedora. E é sobre isso que a gente vai falar nessa entrevista. Salvio, cara, muito obrigado por ceder o teu espaço aqui para falar com a audiência do Enfim Desempregado, sobre o teu projeto. Cara, em primeiro lugar, como foi que começou esse teu projeto, esse teu livro, falando sobre personalidade empreendedora? Bom, obrigado pelo convite, Rafael. É muito bom estar contribuindo com esse projeto, que eu acredito realmente que é a força motriz da nossa sociedade atual, que é o empreendedorismo. E o livro ele surgiu exatamente das observações que eu fiz ao longo de mais de 10 anos trabalhando como consultor de empresas, como professor universitário, atuando há um bom tempo como facilitador do Empretec, que é um programa de desenvolvimento de empreendedores, acerca de algumas particularidades que empreendedores têm em comum. E essas particularidades não são em relação a conhecimento nem a formação, são em relação às suas características de personalidade. Então, compilando e estudando isso, que acabou virando a minha tese de doutorado, ao defender a tese de doutorado, eu consegui descobrir muitas coisas que no Brasil não tinham sido traduzidas dos autores originais, como teorias de motivação de um autor muito categórico na área de empreendedorismo, chamado Dave McClelland. Então, ao produzir esse conhecimento todo, eu quis socializar com as pessoas algumas descobertas acerca da personalidade dos empreendedores. Coisas que podem quebrar determinados mitos, como a ideia de que o empreendedor ele nasce pronto. Ele não nasce pronto, mas existem algumas características de personalidade que elas têm um potencial mais fácil, talvez, de se desenvolver. Então, ao identificar essas pessoas com essas características, nós podemos estimular essas pessoas e mais rapidamente elas vão nos dar o retorno em termos de empreendedorismo. Então, o livro surgiu dessa necessidade de socializar um conhecimento acerca de motivação, por exemplo, uma necessidade de motivação que esse autor, esse psicólogo, que desde a década de 60 ele estuda empreendedorismo, ele vem falando que é uma necessidade natural do ser humano evitar aquilo que traz desconforto. Então o autor chamou isso de necessidade de evitação. Nenhum livro no Brasil aborda essa necessidade, apesar de estar na obra original desse autor. E essa necessidade, ela explica grande parte do conceito, do medo que as pessoas têm de, por exemplo, empreender. Porque se ela diz que todo ser humano, além de várias outras necessidades que o autor aborda, dentre elas está a necessidade de evitar o que traz desconforto, ela acaba justificando o motivo de algumas pessoas não quererem arriscar em um negócio próprio, não querer abandonar uma carreira que pode estar um pouco chata, mas é segura, porque ela não quer abrir mão da segurança em prol de algo que pode lhe fazer bem, que é a realização, mas ela também está atingindo uma outra necessidade que é comum a todos nós, que é evitar aquilo que traz desconforto. Ela não quer sair da zona de conforto para entrar na zona de confronto. Exatamente. E isso é natural, né? Nós estamos ali, eu costumo dizer que a teoria de Dave McClelland, que é esse autor que fala da motivação, ela se assemelha a uma parábola muito antiga que fala sobre dois grandes ursos que brigam dentro de um ser humano. O urso do bem e o urso do mal. Eles têm força igual, eles têm potencialidade igual, e as pessoas se perguntam, afinal de contas, quem vai ganhar essa briga constante, o bem ou o mal? Aqui a gente não está falando de bem ou mal, mas nós estamos falando também de forças antagônicas, que é a necessidade de realizar, que eu preciso me testar, eu preciso arriscar, e a necessidade do conforto, de não querer fracassar, de não querer me deparar com coisas ruins, com uma possível frustração. Então essas necessidades antagônicas, elas existem dentro de nós brigando o tempo todo, e elas acabam sendo como a parábola do urso. Quem vai ganhar essa briga? Aquela que a gente alimentar mais. Perfeito. Então, se eu alimento mais a minha necessidade de realizar, de ser feliz, de fazer o que eu gosto, eu estou alimentando uma necessidade de realização. Isso é o que vai acontecer comigo. Mas se eu alimento mais o medo, o fracasso, o nhenhenhen, que a sociedade acaba te dizendo é pouco, mas é seguro, não vai arriscar que pode dar errado, eu acabo sendo uma pessoa fracassada. Mesmo fazendo aquilo que eu tenho uma necessidade interna, por outro lado, tem um outro grande urso dentro de mim, um outro grande monstro, que é a necessidade de realização, ela não vai ser satisfeita.
Então ela vai ficar pedindo, me satisfaz, mas eu não vou atendê-la. E eu me torno um ser humano frustrado. É até interessante, porque antes de começar a entrevista, estava conversando sobre a questão da faculdade, né? Porque eu não sei como é que está hoje, porque eu me formei já tem um tempo já. Então, fiz a minha pós, mas também tem um tempo. Então, não sei como é que está hoje, Salvio, a questão da academia, como ela passa as informações para o aluno, para que ele possa sair da faculdade e começar a atuar no mercado de trabalho. Mas como é que tu percebe hoje o papel da faculdade na formação do indivíduo para que ele entre no mercado de trabalho? Tu acha que a faculdade tem preparado essas pessoas que a cada 6 meses são jogadas no mercado de trabalho de forma qualificada, vamos dizer assim, elas são aptas, têm o nível superior, mas tu acha que a faculdade, a academia, de forma geral, ou então até o ensino no nosso país, ele tem essa consciência de formar empreendedores ou mão de obra? Tu acha que as pessoas querem sair da faculdade para ter um emprego ou não, ela forma para ser empreendedor? Como é que tu observa isso? Olha, eu tenho observado, Rafael, não só nas faculdades de administração, mas nas faculdades de uma forma geral, e isso não é só aqui no Amazonas, é um movimento nacional, tem a ver com a educação do nosso país e um paradigma que vem acompanhando a nossa geração, desde os baby boomers, né, até a geração X, que é exatamente a segurança, a necessidade de ter algo fixo para sustentar uma família e não querer arriscar, que vai ao encontro do que eu estava explicando agora há pouco das necessidades de motivação daquele autor de psicologia, Dave McClelland. O que eu percebo é que as universidades, as faculdades de uma forma geral, elas estão capacitando cada vez melhor, tecnicamente, os seus alunos. Perfeito. Então você tem um dentista que sai hoje muito bem formado, você tem um arquiteto que ele tem todo o conhecimento de programas que fazem layouts em 3 dimensões e toda uma parafernália do ponto de vista tecnológico muito boa, mas esquecem que esses profissionais, muitas vezes, essas profissões especificamente que eu citei agora, por exemplo, eles vão ser autônomos muitas vezes. Então eles vão ser donos dos seus próprios negócios. E não tem nada na grade curricular que os prepare para isso. Que prepare para saber como é que eu lido com essa história de ter que contratar alguém para ser minha secretária, de ter que contratar alguém para vender a minha empresa, de ter que montar um CNPJ, lidar com a questão de imposto, a questão das obrigações acessórias da contabilidade. Não prepara do ponto de vista empreendedor, de empresário, a faculdade está cada vez preparando menos, porque do ponto de vista técnico ela está se aprofundando, mas está deixando de lado essa necessidade que também eles sentem. E no curso de administração, onde poderia ser trabalhado melhor isso, ainda reina o paradigma de que o aluno tem que estar trabalhando para ser o administrador de uma multinacional, de uma grande companhia mundial, um CEO. E eu estava conversando até com você agora há pouco, dos nossos alunos, 30, 40 alunos que são finalistas de um curso de administração. Qual desses, no dia seguinte que se formar, vai ser o CEO de uma multinacional? Não no dia seguinte. Mas nós não temos obras hoje que falem, os próprios professores não conseguem abordar essa experiência de estudos de caso de pequenas e médias empresas, do mercadinho X que virou um mercado de atacado, de uma loja como a Bemol, que é uma loja aqui da nossa região, que começou pequena e hoje é uma potência na área de varejo. Tem o Picanha Mania também, que é uma franquia nacional também, né? Picanha Mania, são pequenos empreendimentos que rapidamente alavancaram. E não são grandes indústrias multinacionais, tem uma rentabilidade muito melhor, tem uma facilidade de penetração de mercado muito maior. Mas como elas são pequenas e médias empresas e iniciam como pequenas ou microempresas, elas parecem que têm um preconceito da sociedade. É como se fossem apenas microempresários e não microempresas. Então as pessoas se colocam pequenas. Não, eu sou um microempresário. Ela não entende que ela é empresário de uma microempresa. A situação que pode mudar é da empresa. Então eu hoje estou numa microempresa, amanhã eu estou numa pequena empresa, amanhã eu estou numa média empresa, amanhã eu estou numa empresa de grande porte. Mas quando ela se coloca como microempresário, ela vai ter esse micropensamento mesmo numa empresa de grande porte. E esse micropensamento acaba vindo para os alunos da universidade. E aí também vem a questão do comportamento, como tu falou, né? De você achar, eu sou micro, então tipo, pô... Não posso chegar lá. Isso não é. Você subestima, né? Isso é para o Steve Jobs, não é para mim. E hoje nós temos aqui em Manaus, por exemplo, uma gama enorme de cursos ofertados na área de tecnologia da informação, com vários nomes, mas todos convergindo para a mesma área. E onde tem jovens que saem com startups, ideias excelentes, né, de tecnologia da informação, jogos,
aplicativos, apps para celular, para smartphones, para tudo que a gente tem hoje da tecnologia moderna, que rapidamente eles galgam aí o primeiro milhão, antes de completar 25, 30 anos de idade. E é uma tendência, né, Sal? É uma tendência mundial, essa nova geração que está aí, que a universidade não está sabendo lidar com eles, porque nós, professores que somos da universidade, não somos da mesma geração. Então nós temos paradigmas diferentes, então há esse conflito. E quem está ensinando essas pessoas somos nós, que temos um paradigma diferente. Então é necessário primeiro mudar o paradigma desses professores, das instituições e do mercado. Porque esses jovens hoje lutam contra a própria família, que vende um paradigma que diz, não vai investir em negócio de jogo, joguinho para celular, isso não dá dinheiro, faz um concurso público, vai ser empregado de uma multinacional nessa área que fabrica celular, que tem aqui no polo de Manaus. Tá? Só que ele diz assim, poxa, eu vou chegar lá, mas eu não vou ascender mais do que um diretor. Se chegar a isso, né? Porque dependendo da multinacional, da empresa multinacional, da cultura dela, por ser fora daquela cultura daquele país, ele não ascende não. Ele vai no máximo chegar a um supervisor. Perfeito. E ele percebe que tem um mercado aqui fora de oportunidades, ele não está disposto a esperar. O jovem da geração Y, ele não quer esperar, com toda razão. Né? Perfeito, com toda razão. Pois é, mas eu achei interessante que tu terminou agora de falar. O jovem não quer esperar. Então, como ele não quer esperar, ele precisa agir. E como ele precisa agir, ele precisa ter comportamento. E aí entra perfeitamente o teu livro, né? Mas uma coisa que eu percebi, quando eu era da época que eu ficava procurando emprego em jornal, classificado e tal, eu via uma coisa que era muito comum e acho que está até hoje. Eu não sei dizer como é que está hoje, porque nunca mais tive o trabalho de ler classificado, atrás de emprego. Mas, cara, é o famoso ideal da extroversão. Tem empresas que pedem que a pessoa seja bem relacionada, comunicativa, que não sei o quê, aquela coisa expansiva, e às vezes quem, de certa forma, não se enquadra por ser introvertido, ser um pouco mais reservado, quem não se enquadra nesse perfil, acaba se frustrando um pouco no mercado de trabalho por não ter essa característica de personalidade. Como é que tu aborda isso no teu projeto? Tu acha que a extroversão é a coisa ideal para ser seguida? Tu acha que a introversão é um defeito, é um problema? Como é que tu aborda isso no teu projeto? Bom, na verdade, é bem interessante a colocação, porque o livro está baseado num modelo de personalidade que é o mais adotado hoje no mundo todo, no ramo da psicologia, que é o modelo Big Five, onde se tem 5 traços que eles são natos, né? São características nossas que vêm da nossa genética, e dentre esses 5 traços, um deles que é estudado é a extroversão, o nível de extroversão na personalidade de uma pessoa. E ao se estudar isso, se percebe que não é positivo nem negativo, é apenas um traço. O que você vai fazer com isso é que é importante. Então, cai um pouco por terra a ideia de que só as pessoas extrovertidas podem ser bem-sucedidas. Há pouco tempo atrás, há uns 6 ou 7 meses atrás, saiu na banca de revista, a revista é super interessante, e a matéria da capa dizia o seguinte: o poder dos tímidos, que no senso comum acaba sendo um sinônimo de introversão. E hoje, mostrando dados estatísticos de pesquisas, que hoje mostra que as pessoas introvertidas, elas têm o seu valor, né? E determinadas profissões é muito melhor do que ser extrovertido, porque elas têm uma capacidade de concentração muito forte, né? Elas não precisam estar o tempo todo trocando ideias. O Steve Jobs foi assim, o Steve Jobs, né? Exatamente, por isso talvez ele tenha conseguido criar tantas coisas, né? Pela sua necessidade de se trancar em uma sala e trabalhar, se dedicar àquela causa específica, focar. A ideia é Beethoven foi um grande músico, né? Depois das limitações físicas, né? Ele não conseguia ter tanta habilidade de contato com as pessoas. Então isso mostra e cai por terra a ideia de que só o extrovertido, só aquele que fala muito, aquele muito comunicativo, é que vai ser bem sucedido. Lógico que tem as profissões que vão exigir isso como uma coisa natural, né? Como uma exigência. E outras que vão dizer o seguinte: não, se você é assim, não venha para cá, porque aqui você vai atrapalhar o desempenho profissional do teu grupo e o teu mesmo. Mas isso também se a pessoa for com a cabeça de querer um emprego, né? Porque sim, ela também pode começar, como eu sugiro. A empresa não me quer? Então, beleza. Não me quer? Então, beleza. Então, eu dispenso essa empresa e vou começar a trabalhar por minha conta própria. A seleção é o inverso, né? Eu que estou selecionando, estou vendo que não tem empresa que me mereça hoje no mercado. Que não pague o que eu estudei, eu investi aí 4, 5 anos de uma faculdade, cursos extras, toda uma preparação, toda uma expectativa, e hoje o mercado quer me pagar bem menos do que eu acho que eu valho. Então a solução é essa:
E a questão de ser extrovertido ou não, o que pode acontecer no fato de eu montar um negócio? Seria a área comercial. A extroversão ela é necessária para a área comercial. Então, a solução é, contrata uma equipe que possa ser o teu agente, que possa vender para você. Esse agente vai ter que ser extrovertido, essa pessoa vai ter que ter essas habilidades. Mas você que não as tem, não precisa morrer por isso, pelo contrário. Faça e potencialize aquilo que você tem e que é melhor em você. Que é a tua introversão, que é a tua capacidade de focar, que é a tua capacidade de se concentrar, e de não ter necessidade de estar o tempo todo em contato com as pessoas, porque é isso que uma pessoa altamente extrovertida tem, uma necessidade de estar em contato o tempo todo, e ela pode facilmente se deprimir se a sociedade ou o meio que ela atua não responde isso de maneira da expectativa dela. Perfeito, cara, perfeito. Salve, para a gente encerrar esse bate-papo, que conselho que tu pode dar para esse pessoal que está acompanhando a gente aqui no Enfim Desempregado, que até então a minha missão com esse projeto é incentivar, cara, o empreendedorismo, sabe? Independente da área que o cara opte por seguir, eu acho que tudo é válido, entendeu? Eu acho que ele pode meter a cara no que ele sabe fazer, no que ele gosta de fazer, porque a ideia que eu sugiro você pode ajudar pessoas com aquilo que você já sabe fazer, com o seu talento, não importa qual ele seja. Tá? E isso independe de você ter um emprego ou não. E assim, Salve, com base nessa questão do empreendedorismo, que dicas, acho que umas 2, 3 dicas que tu pode passar para esse pessoal que está acompanhando a gente, tu pode passar para eles, caso eles queiram entrar para esse ramo do empreendedorismo. O que tu pode passar para esse pessoal que está vendo a gente aqui? Bom, a primeira dica é, descubra aquilo que você estava falando agora, descubra qual é o seu valor. Descubra o que você faz bom, e você gosta de fazer. Não necessariamente você vai conseguir ganhar dinheiro fazendo só o que você gosta, mas você tem que, no mínimo, gostar do que você faz. Se você trabalha em algum lugar e você não está se sentindo realizado, o que é que você está esperando para ser feliz? Morrer? Depois de morrer, eu não garanto que você vai ser feliz. Então esse é o momento para você ser feliz. Se você não está realizado, se você não está satisfeito e você sabe o que você quer, aí é outra dica. Não deixa o monstro da evitação vencer a briga com o teu animal que tem dentro de você, que é o da realização. Meta a cara, não tenha medo. Você pode fracassar, mas estatísticas mostram que as pessoas que têm sucesso hoje, elas tiveram, em média, na sua trajetória, 3 fracassos. Porque ninguém começa dando certo. E o fracasso, ele não é a última coisa do universo. Ele é o aprendizado para quem sabe encará-lo. Então não tenha medo de encarar o destino. E outra coisa, se você for bom profissional e você achar que é só o emprego formal que vai poder me dar alguma sustentação, faz um teste, te permite, arrisca um pouco. Se você é bom, o mercado vai te reabsorver depois como mão de obra qualificada. Agora, corre risco sério de você descobrir que você tem um potencial que pode ir muito mais além e que, como empregado, talvez você esteja tolhindo a tua capacidade. Nessa hora que você arrisca, pega gosto por empreender, aí você vai ver que vale a pena e você tem o direito e o dever de ser feliz. E a terceira dica, para fazer isso, se qualifica. Não é fácil ser dono do seu próprio negócio, ser dono do seu próprio nariz. Na verdade, quando a gente é empresário, a impressão que eu tenho como empresário, que eu tenho 2 empresas, é que eu não mando em mim. Os meus clientes mandam em mim, os meus fornecedores mandam em mim, o governo, de uma certa forma, manda em mim, com taxação de imposto, tudo isso. Mas ainda assim eu tenho autonomia para dentro da minha empresa, colocar as minhas ideias, fazer da maneira como eu estou fazendo e achar que eu estou fazendo da maneira melhor possível e me realizar. Agora, é preciso se qualificar. Não é fácil, gente, mas não é impossível, porque nós temos tantos casos de sucesso. Por que você vai ser exceção? Porque você vai ser um caso de fracasso, só se você quiser. Então são essas 3 dicas, e a última dela é, se qualifique, prepare-se para empreender, inclusive com autodisciplina. Porque enquanto você é empregado, você no fim de semana desliga o celular e diz, eu agora não vou atender que eu estou fora do meu local de trabalho. Quando você é dono da sua empresa, você é 24 horas a sua empresa. Então primeiro precisa gostar de fazer isso, porque em nenhum momento você vai sentir vontade de sumir da tua empresa. Pelo contrário, o tempo todo você vai vivê-la de uma forma que isso não vai ser nada, digamos assim, polêmico nem patológico. Você vai estar se realizando, você está se dedicando à sua causa ali, né? À sua causa. Tem pessoas que quando você senta para conversar com ela e elas não têm esse pensamento empreendedor, é o seguinte, poxa, mas não fala outra coisa que não seja trabalho? Tem um colega meu que fez um comentário desse comigo,
Eu disse, poxa, mas é a minha vida. É o que eu gosto de fazer. Eu estou aqui para conversar, para bater um papo. Eu adoro, eu me amarro, né? Inevitavelmente eu falo de trabalho, eu falo de administração, eu falo de comportamento empreendedor, eu falo de psicologia, porque essa é a minha vida, isso é o que eu gosto. Então não tenha divisão até aqui, até sexta-feira eu sou infeliz, sexta-noite eu me permito ser feliz e vou postar lá no Facebook. Sexta, sua linda, você chegou. Não façam isso. Segunda-feira, sua feia. Toda segunda-feira para mim é maravilhoso, porque é mais uma semana que começa e eu tenho chance de realizar todas as coisas que eu não realizei na semana anterior. Então, essas são as 3 dicas que eu tenho para dizer para o pessoal. Pô, perfeito. Cara, Sávio, para o pessoal te encontrar, como é que o pessoal faz? Bom, pode pegar minha página no Facebook, né? Salve o Risato, isso vai estar nos caracteres. E por lá entre em contato comigo, por inbox e tudo. E pode buscar por aí. Não tenho nenhum site meu, né? Porque na verdade atuo muito mais como professor e nas empresas que eu atuo como consultoria. Eu prefiro não fazer a divulgação porque eu não para de atuar, por sinal, né? Ele sempre está postando foto lá, cara, ensinando o pessoal. Mas eu não tenho capacidade ainda de atender um mercado muito maior, por isso que eu não quero estimular uma demanda que depois eu não consigo atender. Show de bola. Pô, cara, perfeito. Olha, gente, essa aqui foi mais uma entrevista que o Enfim Desempregado fez para que você possa se inspirar para conduzir de forma cada vez mais concentrada, mais objetiva e mais acreditada no seu sonho. Sabe, cara, muito obrigado por essa tua contribuição. Show de bola. A gente se vê na próxima entrevista, viu, gente? Enfim Desempregado, faça. O que acontece? E também é facilitador do Empretec aqui no Sebrae do Amazonas. E o objetivo da conversa que a gente vai ter com o Sávio hoje é sobre o livro dele, que ele escreveu recentemente, que se chama... Mano, eu sou especialista, peraí. Deixa eu pular de novo aqui. Universidade está de uma boa caralho. Tu lembra aquela coisa que o Bono estava aqui sendo entrevistado? Foi só a gente falar, foi embora. Mas... matou a mosca na entrevista. E ele foi alvo de crítica, bicho. O defensor dos animais, na hora que fala sério. Sério? Já esgotou o limite, não é não, velho? Tá aqui, lá vem, voltou. Essa aqui é menor, é mosquito. Bicho, se for mosca, eu sou especialista. É só pousar. Esse foi mosquito, esse já deu uma cachoeira assim, vai rapidinho.